Na tentativa de resolver o problema do refluxo, da azia, as pessoas geralmente recorrem aos inibidores da bomba de prótons, mais conhecidos como os prazóis aí da vida. Mas você sabia que esse método pode não ser o melhor? Para nos trazer informações super importantes, eu converso agora com o gastroenterologista Vinícius Cordeiro. Boa noite, doutor. Bem-vindo por aqui. Boa noite, Darcy. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, para a gente começar, quais as principais causas aí do refluxo? Quando a gente fala de refluxo, a gente está falando do refluxo geralmente do ácido do estômago que volta do estômago para o esôfago. A gente tem um músculo entre o estômago e o esôfago que deveria funcionar como uma válvula segurando esse ácido. Quando esse ácido volta mais vezes do que o normal e por períodos maiores do que o normal, o ácido acaba levando a uma inflamação do esôfago que a gente chama de esofagite. Isso acontece principalmente com o próprio envelhecimento, né? Os nossos tecidos vão ficando mais flácidos, então esse músculo que deveria segurar acaba não segurando tanto esse ácido e os alimentos que a gente come. Mas também acontece em situações onde tem um aumento da pressão intraabdominal. Então, o mais comum do nosso meio é a própria obesidade. A pressão dentro da barriga fica maior e isso acaba comprimindo essa região. Outra situação também é na mulher grávida. Conforme o feto vai crescendo, o útero vai comprimindo o estômago, isso pode acontecer também. E outra situação que também é comum é quando a pessoa se alimenta em grande quantidade de uma vez ou toma muito líquido junto e principalmente ela se deita. Então a gente tem o estômago bastante dilatado, acabando forçando essa região do músculo e esse ácido que volta junto com alguns alimentos leva a uma inflamação ali do esôfago. O refluxo pode ser assintomático e quais são os principais sintomas, doutor? A gente considera um refluxo patológico, né, ou seja, como uma doença, quando isso começa a trazer sintomas que incomodam, que às vezes chegam até a atrapalhar a qualidade de vida do paciente. Então, nesse sentido, os principais sintomas que a gente tem que prestar atenção são a queimação, né? A queimação que a gente chama de pirose, na verdade é o que a gente conhece como azia, a queimação que sobe, né, em direção à nossa garganta, e a própria regurgitação, né, que é quando volta aquele gostinho azedinho, um gostinho de vômito, às vezes com restos alimentares vindo do estômago. Esses são os sintomas mais comuns. Mas de acordo com o grau de inflamação do esôfago, a gente pode sentir outras coisas, como estufamento, é bastante comum, então aquela sensação de peso no estômago logo que a pessoa se alimenta, um aumento dos arrotos, e se o paciente tem inflamação que chega até nas cordas vocais, aí ele pode ter tosse seca, crônica, pigarro e até rouquidão. Muitas vezes quem faz o diagnóstico da doença do refluxo é o otorrino, justamente por conta dessas queixas mais na garganta. Certo. Doutor, para tratar aí o refluxo, as pessoas costumam usar os prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol. Essa é a melhor ou a única solução? Em relação aos prazóis, é importante a gente colocar que o omeprazol fez uma grande revolução no tratamento do refluxo, das gastrites e das úlceras. Até o surgimento do omeprazol, muitos desses pacientes eram operados e era preciso retirar um pedaço do estômago por conta de úlceras. E esses remédios promoveram uma revolução tratando esses problemas de forma muito boa, sem que fosse necessária uma cirurgia. Mas quando eu falo de tratamento da causa do refluxo, o omeprazol e os remédios da classe do omeprazol, o que eles fazem? Eles diminuem a produção de ácido do estômago. No caso do refluxo, isso não impede que aquela secreção do estômago suba, mas o líquido que vai subir não é ácido e aí dessa forma cicatriza a inflamação que existe no esôfago. Pensando assim, quando eu estou tomando os remédios dessa classe, eu estou cicatrizando, melhorando da inflamação, mas eu estou tratando principalmente a consequência, a inflamação e tratando os sintomas. Mas para eu tratar a causa, eu preciso geralmente
de uma mudança no estilo de vida e de tomar cuidados, principalmente com a nossa alimentação. Senão, quando eu parar o remédio, no dia seguinte, ou uma semana depois, ou um mês depois, um tempo depois, os sintomas vão voltar. Então, não é que a doença não foi tratada. O problema, se o paciente é obeso, por exemplo, enquanto ele não mudar o estilo de vida dele, inclusive com alimentação, ele está sujeito a ter refluxo, né? Ele precisa perder peso. Da mesma forma, o envelhecimento, com esse enfraquecimento do músculo que eu comentei, é algo que remédio nenhum, nem cirurgia nenhuma tem como consertar ou impedir. Mas essas medicações são importantes ferramentas, principalmente naquela fase que o paciente está com muitos sintomas. E, à medida que a gente consegue ter um controle desses sintomas, a minha meta número 1 vai ser deixar sempre o paciente bem, sem os sintomas que incomodam ele. E a minha meta número 2 é tentar deixar ele o máximo de tempo possível sem esses remédios novamente. Sabendo que 20% dos pacientes, eles não conseguem ficar 1, 2 dias sem a medicação, que eles já voltam a ter sintomas que atrapalham a qualidade de vida. Certo, porque o uso frequente desses medicamentos pode causar efeitos colaterais, né, doutor? Sim, pode sim. A gente tem que entender que Deus nos fez com o estômago produzindo ácido. Quando a gente inibe essa produção de ácido, isso também pode ter uma repercussão. Isso pode ter... existem alguns mitos a respeito disso, mas essa mudança do pH do estômago pode influenciar em uma alteração da nossa flora bacteriana intestinal, que está acostumada a receber ácido ali do estômago. Além disso, quase nenhuma bactéria sobrevive à passagem ali no ácido do estômago. Quando eu tiro essa acidez, eu estou colocando uma exposição maior do nosso organismo, caso a pessoa engula, né, coma algum alimento contaminado, ele vai estar mais sujeito a ter uma infecção disso. Outro problema é que a gente precisa da acidez para absorver algumas vitaminas. E a gente precisa da acidez para absorver alguns nutrientes. Se eu tiro essa acidez por períodos prolongados, eu posso ter um problema de deficiência vitamínica ou de deficiência, principalmente do cálcio, levando em alguns casos uma predisposição à osteoporose. Mas, por outro lado, também tem muito mito ao redor do omeprazol, no sentido de que ele pode causar câncer. Existem alguns estudos que sugeriram essa possibilidade, mas são estudos que, pela metodologia do estudo, é impossível fazer esse tipo de afirmação. E acaba indo para o lado de muita especulação e até um certo sensacionalismo em relação a isso. Então, os remédios, eles são importantes, mas eles têm riscos também a longo prazo. Tá certo. Doutor, olha só, o nosso tempo encerrou, mas eu vou fazer um convite para que você possa estar aqui amanhã novamente para falar sobre os tratamentos naturais para o estômago estar em dia. Pode ser? Pode ser, combinado. Tá certo. Obrigada, viu? Um abraço. Obrigado, até mais.